Segundo a interpretação mitológica da origem do homem, ele conseguiu a sabedoria a partir de um crime, o de subtraí-la aos deuses. Em princípio, o conhecimento é verdade a todo animal. É o tesouro secreto dos seres onipotentes. Somente um animal teve a pretensão maior justamente de negar essa sua condição. E o faz através do conhecimento de si próprio. Essa faculdade de conhecer, que lhe fora vedada em algum tempo remoto, e que ele usurpou, e hoje em dia, de maneira indecente, segundo ainda aquelas fontes, trará de encontro ao animal presunçoso, enlouquecido, o sofrimento e a procura milenar da felicidade perdida, pena imposta pelos deuses. Profundamente consciente, conciliada com o aspecto trágico da vida humana, aceito sem maiores cuidados toda e qualquer explicação onde a origem do conhecimento esteja relacionada à perda da felicidade e ao pacto que o homem estabeleceu com o sofrimento. De todo conhecimento que o homem busca, o autoconhecimento me parece aquele que justifica o que diz a nossa tradição. Tem-se que espiar tal crime. Isso me diz muito respeito na medida em que me aprofundo nas origens das relações interraciais no Brasil e nas implicações dessas na psique do homem negro. Tomando inescrupulosamente como cobaia eu mesma, isto é, partindo da minha experiência e da dos negros mais ligados a mim, minha família, amigos, companheiros de ônibus, nas ruas, nos estabelecimentos, tento chegar o mais perto de como subjetivamente reagimos diante de uma realidade tão opressora. De como resolvemos as questões que nos fustigam hoje, nossas mentes, ontem, nossos corpos. Quando pretendo explicar o que se produziu em 4 séculos de repressão, de ausência de ser, vejo somente uma imensa amnésia coletiva que nos faz sofrer brutalmente. Essa amnésia coletiva começou a surgir a partir de um porão de um navio negreiro qualquer. E no nível social, sabemos ou intuímos o que ela produziu. Mas, e anteriormente? Como, por exemplo, ela se apresenta em nível individual numa cidade como o Rio de Janeiro, onde a desagregação secular junta-se àquela provocada pelo fenômeno urbano na grande cidade? Uma das formas pela qual a amnésia se apresenta traduz-se num certo comportamento dócil. Dizem que o negro no Brasil ficou entre quilombola e os que se revoltaram pela tomada de poder. Logo, sobrou um tipo dócil, falácias. Um comportamento afável, alegre, aparentemente despreocupado. Uma outra forma é caracterizada por um sofrimento visível, através de atitudes hostis, francamente antissociais, entretanto vulnerável a qualquer expressão afetiva vinda do exterior. Outra ainda aparenta um certo despojamento que ultimamente as pessoas querem rotular como sendo uma liberdade inata que possuímos. E com isso tento estabelecer as linhas mestre do que dizem ser a, entre aspas, cultura do negro, fecha aspas. Ou
Ou seja, estabelece um behaviorismo simplista e, abre aspas, folclórico, fecha aspas. Pois, na realidade, esses tipos de comportamento têm por trás um inconsciente esmagado pelo sofrimento ancestral e atual. A memória do negreiro, a solidão antiga, a ausência de identidade, e tem a minha amnésia. Ela é a reunião de todas essas com mais uma. Mergulhar na busca da explicação do temível conhecimento do negro brasileiro. Para alguém que faça parte de outro grupo racial, isso poderia ser uma tarefa pesada, mas não vital. Para o negro, ela é vital e aterradora. É como se de repente você estivesse nos anos 1600, cortando cana num canavial, os pés presos a correntes. À noite fosse arrancado do batuque e levado para ser açoitado. Enquanto seus companheiros batiam mais alto os atabaques. Como se chorando com você e por você. Depois, sob o efeito da amnésia, dividir com o Senhor o amor de si mesmo. Acredito que cada vez que se fazia amor com o Senhor, parte do amor ia morrendo, ou se cristalizando em alguma parte do corpo doído, ao lado das outras partes traumatizadas pelo facão, a corrente, o chicote. Ficava ali esquecida. Está aqui, esquecida. E quando revolvo o nosso passado, todas essas dores são acordadas e irrompem vertiginosas, sem me dar tréguas. Não querem mais ser esquecidas. Querem me mostrar por que o negro brasileiro permanece como se tivesse recentemente saído do negreiro, perdido de si mesmo, das suas coisas, dos seus, como ausências contundentes na sociedade, abre aspas, racialmente democrática, fecha aspas. Nessa sociedade acontecem muitos fatos assim. Por exemplo, eu me encontro no mercado e ao lado uma mulher branca, jovem como eu. O vendedor entregou a mercadoria à moça, dando-lhe o troco, agradecendo ao mesmo tempo com uma mesura. Volta-se para mim. Repete o mesmo ritual. Mas ao final declara: Maria, não esqueça a nota fiscal para não ter problemas com a patroa. Fecha aspas. A nota ficou em sua mão. Tranquei-me o resto do dia em casa. Por quê? Em inícios de abril deste ano, procurei um psicanalista. Aqueles leitores que por acaso acharem que eu deveria procurar um pai de santo, recomendo-lhes que leiam os 2 artigos que publiquei na revista Vozes, janeiro, fevereiro de 1974 e setembro do mesmo ano. Ou então reflitam sobre a sua vontade de ver o negro como pessoa participando a seu lado na sociedade. Procurei esse analista por ser um amigo e lhe expus todos os problemas que senti em função da discriminação racial. Discutimos aspectos psíquicos do preconceito no indivíduo discriminado, em mim particularmente. A certa altura, meu amigo fez uma interpretação que achei interessante.
sobre a qual passei a refletir profundamente, como um achado. Pergunto-me até que ponto o, abre aspas, negro, fecha aspas, a que me referia não era mais discriminado por mim mesma. Se ele não era maior dentro de mim. Se a criatura rejeitada, agredida, infeliz, não estava sofrendo tudo isso de mim. Em suas palavras, abre aspas, até que ponto não havia internalizado a discriminação da qual me queixava? Fecha aspas. Ressalta-se que ele não negava a discriminação vinda de fora, da sociedade. Não atenuava que eu sofria a vida vindo dos brancos. Abre aspas. Mas, fecha aspas, argumentava ele, abre aspas, eu não estaria também agredindo muito, justamente o negro dentro de mim, fecha aspas. Anuí. Era possível. Tinha-lhe dito antes que me encontrava confusa, pois em dado momento muitas coisas em mim estavam misturadas. Me encontrava com dificuldade de continuar o trabalho sobre o negro, o qual me propusera fazer. Tinha-o feito analisar justamente um artigo em que eu assumia, diante de um branco, que como ele era preconceituoso em relação ao negro. O negro só tinha uma saída, medíocre, mas honesta. Ser complexado. Era possível que o analista estivesse com razão. Estava em mim resolver os problemas levantados. Despedimos-nos. Saí do consultório refletindo no, abre aspas, negro, fecha aspas, dentro de mim. Refletia nos seus conflitos com a moça, abre aspas, pequeno burguesa, fecha aspas, ex-operária, hoje professora secundária, casada e separada de um arquiteto negro e mãe de uma criança negra. Essa mulher, por vários motivos, não se encontrava ajustada a tudo isso, a essa ascensão social e cultural. Percebera que um dos motivos, o maior talvez, fosse ter reconhecido que a maioria dos negros no Brasil continuam passando as mesmas vicissitudes impostas pela pobreza, pelo obscurantismo, confinados socialmente. Percebia também que dentro de si, apesar de toda a aparente felicidade que todas aquelas aquisições pareciam trazer-lhe, sofria exatamente igual a qualquer negro das classes mais baixas. Ora, se o sofrimento que vinha tendo ultimamente, provocado pela discriminação, que agora me parecia muito maior do que antes, era uma questão relacionada à minha fantasia interna, a uma agressão a mim mesma, como diria o psiquiatra, eu mesma resolveria. Faria análise. Caminhava pensando, eu devo estar vendo ainda fantasmas de infância. Afinal, os, abre aspas, teóricos, fecha aspas, de todas as coisas, os conhecedores do oprimido, os que têm a solução para o problema social nos livros, nos bancos escolares, nas mesas de bar, dizem que não há uma questão racial, há uma questão socioeconômica no Brasil. Nessas alturas, caminhava pelas ruas de Copacabana e começava a abrir um pouco de minha boa vontade e concordar com eles.
Ao meu redor, babás, porteiros, serviçais domésticos, carregadores de caminhão, homens em um carro de coleta de lixo, engraxates, pivetes, bailam na fauna do grande bairro. Que espetáculo! Todos eles eram negros, ou quase todos, felizes, pois mesmo trabalhando, o negro parece dançar, lépido, sorridente, principalmente aquela babá ali, de uniforme branco, com um menino quase da cor de seu uniforme. Mãe preta em versão 1974. Caminhava e pensava, somos realmente um povo alegre, talvez o único alegre em todo o mundo. A única raça que dá alegria, amor, música, poesia, paz espiritual, a troco de nada, ou do sorriso no rosto, ou daquele uniforme branco. O problema é mesmo de natureza socioeconômica. O preconceito racial é uma das questões vinculadas à origem de classe. Dissolvidas as classes, não sei quando nem como, tudo estará resolvido. Se aquela babá que passou agora por mim com o menino branco tem algum conflito devido à sua condição, deve ser porque o, abre aspas, negro interno, fecha aspas, dela, é muito maior do que o de fora. Ela é quem se faz sofrer, porque um dia ela deixará de ser babá. Com o desenvolvimento do país, o maior acesso aos bens, o preconceito será diluído, ou então quando vier a revolução social. Para não esquecer nenhum detalhe pregado pelos, abre aspas, fecha aspas, teóricos, o sofrimento do negro, independente da raça, ele sofre a mesma discriminação do branco pobre. O negro é depreciado porque, na sua maioria, possui um baixo poder aquisitivo. O racismo acabará, basta que o negro se alfabetize, cada vez mais ascenda de classe, case-se interracialmente, etc. À noite de Copacabana, caminhavam em sentido contrário a mim. Havia uma agitação típica e, ao mesmo tempo, abrangedora, proximidade de gente. Nada me pareceu chique. Andava no meu elemento. Pensava com certa paz no que me dissera meu amigo especialista em psiquez. Brilhantes os analistas. Ele tinha toda a razão. Quanto o meu, abre aspas e fecha aspas, negro interno. Afinal, eu fui educada, ascendi de classe não para ser negra, mas para me, abre aspas, igualar ao branco, fecha aspas. Não para ser gente, mas para o, abre aspas, branco me aceitar, fecha aspas. Abre aspas. Para poder entrar nos lugares que negro não entra, fecha aspas. Embora não seja proibido. Para ser um exemplar que daria a medida certa da harmonia das raças do Brasil. Um, abre e fecha as aspas, exemplar. Fui formada pelo consenso social nos bancos escolares para demonstrar que, apesar de tudo, venci na vida. Abre aspas, mostrando superioridade, fecha aspas.
jogando o meu negro fora. O que mais eu queria? Ou melhor, o que mais queria eu? Principalmente depois da explicação dos, abre aspas, teóricos brancos do poder negro no Brasil. Fecha aspas. Depois que a cultura do negro, fecha aspas e abre aspas, virou a última badalação. Ser negro, abre aspas e fecha aspas, culturalmente, é status para alguns brancos que eu conheço. Existia realmente um negro dentro de mim? Maior? Estupendamente maior que o de fora? Mas ele permanecia negando o, entre aspas, direito de ingressar na, abre aspas e fecha aspas, democracia racial brasileira. Por que ele não me deixa aceitar essa facilidade que agora me ofereciam? Não deixava que eu agradecesse os sorrisos de boa vontade, as caras de espanto que as pessoas a todo momento demonstram, confraternizando-se com o meu esforço. Abre e fecha aspas. Por que ele exigia que eu exibisse ferido, açoitado, roto, tonto de banzo, febril, indomado, me puxando para longe, de volta no tempo da história, no solo de um continente que não é mais meu? Esse era o negro ao qual meu amigo se referia, dizendo-me, abre aspas, cabe a você resolver tudo isso. Não será que você o faz maior do que as outras pessoas? Fecha aspas. Me sentia na rua um pouco eufórica por poder pensar calmamente no meu negro. Amá-lo, exibi-lo aos transeuntes, sem medo. Fora de mim existia um negro maltratado, que passa fome, que vive nas piores condições de sobrevivência. A mulher negra está sozinha, prostituindo-se, serviçal doméstica ainda nos moldes coloniais. Mas eles são os outros. Os brancos pobres também estão na mesma situação e não conheço nenhum branco de classe média que vá ao analista porque os outros vivem na miséria. Caraminholas da minha cabeça, essa diz esse preconceito racial. Exibi meu negro. Alguns quarteirões abaixo do consultório médico, passeei com ele, subi as escadas de um edifício onde morava uma amiga a quem eu ia visitar. De repente, um chamado impertinente. Em voz alta, o porteiro do prédio, dedo em rixa, acusou, abre aspas, a entrada de serviço é por ali, crioula, fecha aspas. Fiquei alguns segundos, longos, sem entender, ouvindo aquele chamado de muito longe, como se um passado interrompesse na cena até então maravilhosa, que era de eu estar reconciliada com o meu negro interno. Aos poucos percebi que não era um passado, era uma realidade fria e agressiva. Estava absorta ali em viver com, abre aspas, meu negro, fecha aspas. Aqueles momentos de felicidade. Chegamos juntos até ali, sem eu ter de mandá-lo recolher-se ao seu lugar e pôr minha máscara de professora bem-sucedida na vida. Respirávamos os dois a atmosfera de liberdade, pois descobríramos que sua liberdade dependia somente de mim e eu não iria negá-la.
embora sabendo que ele era profundamente vulnerável. De vez em quando, sem aviso, começava a implicar com os lugares, as coisas, as pessoas, fazendo-me perceber que havia hostilidade contra ele, por ser ele negro. Isso quando todo mundo dizia que era um problema social a discriminação. Teimava sempre em dizer não. Naquele dia, entretanto, ele se convencera muito rapidamente. Eu tinha uma explicação deveras convincente, reforçada por uma teoria respeitável, que reconhecia a realidade externa dele. Não houve desmentidos. Não foi dito que ele andava vendo coisas demais. A vantagem é enorme quando se conhece o inimigo. E quando esse inimigo está disposto a reconciliar-se. Conhecíamos-nos bastante. Portanto, poderíamos continuar juntos. Amávamos. Era o essencial. Entretanto, abre aspas, ele, fecha aspas, exagerou. Fez-se desatento, sabendo-se muito frágil. Ao ouvir o homem aos berros, sua postura indecorosa, o dedo em riste, não teve tempo de reagir, de me despertar o disfarce, uma de suas defesas mais utilizadas. Abre aspas. Faz de conta que você é superior. Fecha aspas. Por isso fiquei algum tempo olhando o homem, que já começava a enfurecer-se. Abre aspas. A entrada de serviço é por ali. Fecha aspas. Repeti. Com calma, expliquei-lhe que era amiga da moradora do prédio e não empregada. Agastado, o homem explicou, abre aspas. Também não vou adivinhar, não é? Não sou adivinho. Fecha aspas. Concordei. Só no elevador, ele, entre aspas, voltou. Humilhado, encolhido de encontro ao meu peito. Um nó. Agora eu sabia o que sentia enquanto o homem falava. Era náusea. O nó apertava-me numa ânsia. Ele queria sair e lutava comigo. Veio um espasmo de vômito, mas saiu um choro de criança e muitas lembranças. A coisa sempre repetida. Na escola, ainda acreditava que um dia não seria mais zombada, que aquele medo ia passar, que os olhares hostis, as piadinhas, as demonstrações de desprezo, indiferença, descrença, como se eu não existisse ali como as outras pessoas, fosse somente por causa de minha condição de menina pobre no subúrbio. Já nessa época me perguntava por que aquela preocupação de igualar-se aos brancos. Por que de vez em quando um professor vinha e falava da aceitação do negro pelo branco? E se dava ares de profeta? O que havia de errado e destoante por ser de outra cor? Como um filme que voltasse no tempo, revivi meus anos de universidade. As decepções, a presteza das propostas, abre aspas, esclarecedoras, fecha aspas, do grupo de colegas. Talvez pela primeira vez vivenciasse a, abre aspas, aceitação, fecha aspas, uma só entre muitos, abre aspas, querida de todos pela estranheza, fecha aspas. Ninguém perguntava, ninguém queria saber. Já sabiam tudo sobre origem de classe. Eu era uma negra brasileira, pobre.
sabia o que eu deveria fazer, o que eu deveria querer. Eu deveria ser a negação ou a aceitação de alguma coisa deles e não eu. Nessa época, às vezes, o nó se tornava insuportável. Abre aspas. Ele, fecha aspas, fugia nessas ocasiões, me deixando como sempre confusa, sozinha. Acho que ele é um quilombola. Tem mania de fugir. Me deixando só uma cor. Senti naquele momento o mal-estar de tantos equívocos e odiei ter ficado desatenta e exposto o meu negro. Abre e fecha aspas. A tamanha agressão. Recolhi a mim. Agora mais calma, sorria da ironia da situação. Quase que eu acreditara que estava em minhas mãos fazê-lo feliz, defendê-lo. Mas eu só o estou conhecendo. E conhecê-lo é justamente expô-lo, perguntar e encontrar respostas, no fundo esclarecedoras como a do meu ou como a do porteiro do edifício. Conhecê-lo é estar só, como era no canavial, como no tronco, como agora.